Pela liderança do PT, você dispõe de 8 minutos na tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores conosco que participam desta sessão, eu quero fazer aqui uma manifestação em torno de uma iniciativa que está sendo tomada em relação ao nosso setor elétrico. Por ocasião de alguns pronunciamentos do senhor presidente da República, foi anunciada a intenção de se transformar o sistema Eletrobras numa grande empresa, à semelhança da Petrobras, que iria articular nacionalmente todo o setor elétrico. É importante compreender que hoje o sistema elétrico brasileiro é um sistema misto, estatal e privado. Tem uma série de empresas privadas que participam, inclusive com associação com empresas estatais, e tem 4 grandes geradoras estatais, que são Furnas, Chesf, Eletronorte e Eletrosul. Essas empresas compõem a espinha dorsal desse complexo sistema elétrico que hoje tem instalado mais de 100 mil megawatts. É um dos mais complexos, é um dos mais modernos, eu diria, e em estrutura de engenharia bem equipados do mundo. É um orgulho da engenharia brasileira esta obra de construção do setor elétrico. A nossa preocupação neste momento se revela no sentido de que o Brasil deve discutir, sim, o setor elétrico e a repercussão da sua estruturação para a tarifa que remunera esse setor e as suas implicações para a população do país. A energia gerada no Brasil é majoritariamente hidrelétrica. Essa energia é gerada pelas águas dos rios. E é uma energia barata e ecologicamente mais qualificada por participar das chamadas fontes renováveis. Essa energia que é gerada a preços baratos, no entanto, contraditoriamente se transforma na ponta, na distribuição para o consumidor, numa das energias mais caras do mundo, com uma série de contradições, como por exemplo, o consumidor aqui do Distrito Federal, da SEB, paga em média R$ 24,00 por quilowatt, enquanto um consumidor do Maranhão paga algo como 42 centavos de reais por quilowatt, o que é uma contradição. Um estado que tem um padrão de vida e um IDH e uma renda per capita como Brasília, muito maior do que o Maranhão, é, no entanto, beneficiado por esse padrão, essa referência de tarifa de energia elétrica. Isso revela, de certa maneira, algumas correções que nós temos que fazer nesse sistema. E por isso nós achamos que é importante debater a reestruturação do sistema, do setor elétrico e a sua melhora, tanto no aspecto qualitativo, no aspecto da sua operação, como nos resultados dos seus custos de tarifa para a população. É evidente que nós passamos por uma tentativa de privatizar esse setor que introduziu uma série de distorções. No governo Lula, nós começamos uma reestruturação, conseguimos parar o processo de privatização que impediu que empresas como a Chesf fosse vendida e que conseguiu trazer para a mão do Estado brasileiro, manter na mão do Estado brasileiro, essa importante estrutura de geração de energia. E a privatização, sem sombra de dúvida, traria ainda maiores e piores consequências para o Brasil e para o seu desenvolvimento e para a sua população. O que nós estamos assistindo no presente momento, e foi anunciado inclusive pelo presidente da Eletrobras, o próprio ministro de Minas e Energia, é que nós estaríamos concluindo um processo de consolidar o setor elétrico numa única grande empresa, que seria a Eletrobras, e que nesse processo as demais empresas deixariam de existir. Nós temos uma preocupação com isso. Primeiro, que é importante a estruturação do setor elétrico para habilitá-la para empreendimentos e investimentos do setor elétrico brasileiro, como por exemplo investindo em outros países, participando das bolsas de valores e se capacitando para concorrer com outras grandes empresas energéticas do mundo, é algo que nós queremos. No entanto, há que se considerar que as empresas regionais como Chesf, Eletrosul, Eletronorte, a própria Furnas, elas têm uma incidência sobre a vida das regiões. A Chesf está intimamente ligada à região Nordeste,
tem aspectos extremamente importantes da geração de energia para aquela região, que a Chesf não é apenas uma geradora de energia, é uma empresa geradora de desenvolvimento e cidadania para a região, é uma empresa indutora de desenvolvimento para a região, e é profundamente vinculado culturalmente à região Nordeste, à história da Chesf, da Companhia Hidrelétrica São Francisco. Portanto, acho que há que se ter um certo cuidado com o simbolismo dessa iniciativa. Ao anunciar-se, como fui alertado por alguns sindicatos, que o nome Chesf seria apagado dessa empresa e teríamos o nome Eletrobras, isso cria dentro das empresas uma certa comoção, uma comoção de ordem cultural, meu caro deputado Benevides, que a Chesf tem, e é o Rio São Francisco, tem uma vinculação histórica e uma memória guardada para o povo nordestino. Foi imortalizada nos baiões de Luiz Gonzaga, é uma empresa que tem uma identidade econômica, cultural. E, portanto, esse processo de fusão tem que levar, de certa maneira, isso em conta. Além de que a região Nordeste e outra região Sul e a região Norte, cada uma tem suas particularidades. Há que se levar em conta que essas empresas, ao serem fundidas, podem perder o foco de serem empresas que darão prioridade àquela região. Por isso quero aqui expressar a nossa preocupação com esse processo. E quero apelar, inclusive, para o presidente da Eletrobras. Estou aqui comunicando que iremos, através da Comissão de Minas e Energia, solicitar uma audiência para esclarecer esse fato, para que não se deflagre um processo que não tenha, de modo consequente, a participação dos servidores dessa empresa e da própria região nordestina, porque nós sabemos que há interesses políticos, há interesses econômicos neste processo. É importante a capitalização do sistema Eletrobras, achamos que fortalecer a Eletrobras é muito importante, mas isso há que ser feito de uma maneira que tenha uma sinergia com as regiões a que elas são vinculadas, e nós não queremos participar dessa apreensão que dirigentes sindicais me comunicaram, que estão vendo exatamente a marca dessas empresas desaparecerem, diluírem dentro de uma empresa nacional e desconhecer essas particularidades regionais e culturais dessas empresas. É lógico que nós queremos trabalhar para que haja um procedimento e um processo democrático de debate e que seja convencida a população nordestina, os trabalhadores, da justeza dessa iniciativa e que isso seja feito sem nenhum trauma. Portanto, senhor presidente, aqui nós expressamos a nossa preocupação e queremos maiores esclarecimentos sobre esse processo, até porque isso tem repercussão sobre fundos de pensão, sobre os salários dos servidores, como é que vai ficar os salários dos servidores, até porque hoje a Chesf, os engenheiros da Chesf têm salários menores do que engenheiros operários também tem o equivalente em Furnas, e isso precisa ser equilibrado, para que haja uma integração de fato que leve em conta o trabalho e a mão de obra que cada um faz. O que o engenheiro da Chesf faz não é diferente do que o engenheiro de Furnas faz, do mesmo jeito do operário. Por isso precisa ser tratado, e aqui quero concluir, senhor presidente, por isso que precisa ser tratado com esse cuidado, para que não criemos, ao invés de aglutinar, de organizar, criemos um ambiente de injustiça ou de tensão nessa iniciativa. Eu acredito que a intenção é boa, mas ela precisa ser discutida com a população, resguardar os interesses dos trabalhadores, as preocupações com as questões regionais, a melhora da qualidade de vida, a preocupação com a tarifa, com o mercado de energia, com o atendimento do mercado de energia, para que as regiões possam se desenvolver e que precisam desse insumo fundamental que é a energia para promover o desenvolvimento do país. E nós nordestinos, sabemos o quanto significou a chegada da Chesf naquela região, o que era a região Nordeste antes e depois da Chesf. Por isso essa empresa, como a Eletrosul, como Furnas e Eletronorte, tem um profundo significado econômico, político e cultural para todos nós do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.